está aqui escrito é uma ideia que não foi completada. Então, é um texto incompleto, aberto, né? Eu acho que eu diria que é manchas nessa página que eu coloquei, vestígio de uma ideia que ainda está para ser formada. O título é Barato, o aprendizado negativo. Apesar da incompletude, há uma epígrafe. Né? E a epígrafe é: escrever não é certamente impor uma forma de expressão a uma matéria vivida. Beleza. 4 novelas sobre aparência, percepção, percepções do real, semblantes. É disso que trata o livro de Gianni Gelati. Há um texto juvenil de Kafka em que ele coloca que atrás de uma aparência existem muitas outras. Pensamento que percorre e norteia todos os 4 contos que compõem esse volume. Habitado por personagens, homens e mulheres, habituados a um ritmo diário, cotidiano e, por que não mecânico, que se deparam com o inesperado, com a contingência. Esse momento, ao mesmo tempo em que revela, desequilibra, faz com que toda a moldura da vida rotineira se despedace em inúmeros fragmentos, cacos e caquinhos, que quebram, rasgam o ritmo alienado da sociedade moderna. Um professor de escola cujo hobby é rugby, um velho pintor de letreiros interessado, e aqui eu vou deixar a palavra em italiano, porque eu não achei uma tradução equivalente em português, na disfazione da luz, quer dizer, no ato de desfazer da luz, um estudante de literatura que decide viajar pelo mundo para mudar de vida, um executivo de cerca de 40 anos que vê passar a vida, são todos os protagonistas desses textos de Gelati, que não indicam uma saída de segurança ou uma saída do labirinto das vivências humanas. Na verdade, como o escritor mesmo coloca, di fatto, estou citando, tutto questo libro è un gioco per abbassare le pretese dell'io, né, para abbassare as pretensões do eu, rendendo-o perduto ou disperso. Dispersão que está em sintonia com o processo, ou seja, um atravessar o vivível e o vivido, sendo a escrita inseparável do devido. A perplexidade está em todos os pontos e não necessariamente deve ser resolvida. Resta como um elemento perturbador e incômodo. Nesse sentido, Butterfield e companhia poderia ser um nome para lembrar o título de Vila Matas, pode ser considerado o universo e a atmosfera dessas páginas de Gianni Gelati. Cito Vila Matas. Todos nós conhecemos os Patterbys, seres em que habita uma profunda negação do mundo. Empresta o seu nome do escrevente Patterby, o copista de um dos contos de Merry. Fim de citação. Esse espectro, sem dúvida, ronda a escritura de Gelati nas páginas de 4 novelas sobre a aparência, e em especial modo naquela que abre o volume, intitulada Barato, que é também o nome do protagonista. Aqui não é possível acreditar em coincidência. Seria uma visão um tanto ingênua, já que o escritor italiano possui uma grande intimidade com o famoso escrivão de Merry. Com efeito, em meados da década de 80 do século passado, Gelati não só traduz, mas trabalha a nível universitário com o processo de tradução na Universidade de Bolonha e ainda faz um laboratório de debate com seus alunos, que é o pontapé inicial para o texto introdutório que precede a tradução italiana de Butterby, o escrivão. E é um texto longo, são aproximadamente umas 37, 38 páginas essa introdução. Cito un pedazo da introduzione. Questa traduzione del racconto Butterby, lo scrivano, è stata avviata assieme ai miei studenti nell'inverno 1984-85 nel corso da me tenuto all'Università di Bologna. Anche lo studio introduttivo è stato avviato nel lavoro con i miei studenti, tenuto nell'inverno, primavera 86-87.
Ringrazio gli uni e gli altri ed a loro vorrei dedicare questo libro. Essa nota do tradutor está colocada na primeira página, na parte central, assinada com as iniciais CG, logo depois da folha de rosto e das partes mais formais. Um lugar privilegiado dentro do volume traduzido que chama a atenção, não só pelo espaço que ocupa, mas também pelo conteúdo. Ora, o processo de tradução do conto americano ocorre entre 84 e 85 e a discussão, o laboratório com os alunos, primeiros ensaios para o texto da introdução data de 86 e 87. Provavelmente, todos esses anos coincidem com aqueles da escritura do livro em questão, 4 novelas sobre a Paraense, publicado pela primeira vez em 1987. Celati não poderia ficar indiferente a todo esse processo. De fato, os rastros e vestígios do trabalho de tradução e a discussão com os alunos de Bolonha estão presentes declaradamente na introdução e veladamente no livro de contos de outubro de 87, dedicado todo ele às aparências. Há também uma apropriação por parte de Celati quando dedica o livro, a sua tradução, aos seus alunos. Cito Celati em uma parte dessa introdução. Nessuna tragedia vera e propria, nessun fatto avventuroso, solo il fruscio, vou repetir essa palavra, il fruscio del divenire entro gli stretti limiti del suo luogo di apparizione. Del resto, tutto in questo racconto parla di limiti, di spazi esigui, di atti minimi, di piccolezze. Tutto sembra nel segno di un lutto per tutte le titaniche e deliranti ansie di espansione. As palavras usadas para a reflexão do Bartleby, de Melville, poderiam cair como uma luva para o conto barato. Fruscio, palavra que em italiano serve para designar o rumor do vento, é o elemento perturbador de um status quo, de uma situação de normalidade. Um som que está ali, que pode ser percebido, captado por todos, muitas vezes inquietante e ao mesmo tempo ignorado, não percebido. O que Bartleby anuncia e deixa como herança para barato é um canteiro de ruínas. O primeiro anuncia a fragilidade de um mundo caracterizado pelas economias estáticas e propaga a incerteza de toda a situação familiar, de grupo, de filiação. O que está em jogo são os limites, uma vez que as possibilidades e potencialidades, terceiras vias, são esmagadas por um ritmo frenético. O mal, apontado pelo utilitarismo capitalista, o ócio, a inércia, a vida sem um objetivo e o pensamento pelo pensamento, são, como aponta o próprio Celati, colocados em questão pela potência do escrivão, que repete as suas preferências na sentença e delas nas suas variações, I would prefer not to. A fórmula, I would prefer not to, à medida que quebra com a representação e estilhaça a função da comunicação, é o que chama a atenção. Bartleby, que repete constantemente essa frase e algumas suas variações, pode aparecer uma aberração, um delírio ou estar numa espécie de transe. Está-se diante da instabilidade da realidade, da aparência que se abre para muitas outras aparências. O narrador, advogado-chefe com seus critérios e certa visão de mundo, possui um afeto por Bartleby. Tenta compreendê-lo e encontrar justificativas para suas ações e não ações, mas não sabe lidar com suas preferências, que não são recusas absolutas. O pensamento do advogado-narrador é movido pela lógica dos pressupostos. O escrivão não diz que não nem que sim. Ele não recusa nem aceita, ele simplesmente reafirma as suas preferências. A situação pode parecer cômica, por sair dos trilhos de uma pressuposta normalidade, muitas vezes esquizofrênica. Bartleby, ele, ali, naquele escritório, é o diferente. Contudo, não é difícil perceber o que poderia ser visto como normalidade. Não está entre o advogado e os demais copistas, mas sim nesse personagem emblemático que expressa as suas preferências.
É como se o estranho, aos poucos, se tornasse familiar, e aquilo que poderia estar próximo e ser familiar passa a estar distante e estranho. Bartleby, diferentemente de seu chefe, que trabalha com a lógica das preferências, travando assim toda uma cadeia que poderia continuar pela lógica do advogado. Na leitura que Rancière faz do texto de Deleuze, ele sugere que a fórmula de Bartleby realiza, cito Rancière, um programa que poderia resumir a novidade específica da literatura, a ruptura que marca a literatura moderna. Ela se afasta do edifício das belas letras, cuja estrutura tem por base o sistema representativo, e seu centro é o princípio de normatividade do representado. A organização do edifício das belas letras é substituída pela inservibilidade, por uma desorganização que faz rachar, ruir esse prédio. Diante do mundo dualista, vai se colocando um outro, não mais no sentido vertical, não mais no sentido radical. O que se tem é um patchwork. Barato, personagem de Celati, não possui uma descrição física. Tudo que se sabe dele é por meio de uma voz narrante que conta as suas peripécias em uma vida cotidiana e rotineira. O conto inicia de forma inusitada, com uma síntese de toda a trama que está para iniciar. Cito a primeira frase do conto. Racconterò la storia di come Barato, tornando a casa una sera, sia rimasto senza pensieri e poi le conseguenze del suo vivere da muto per un lungo período. Quer dizer, é a história desse personagem Barato que, voltando para casa, fica sem pensamentos. E a consequência disso é a mudez. Então, como que ele vai conviver com a mudez durante um longo período. Não se trata de um esquecimento, de uma pequena falha da memória. Barato fica literalmente sem pensamentos e, por isso, não fala mais. É anunciado que a capacidade de pensar e de se comunicar pela fala, características do humano, por um período de tempo, não fazem parte da vida de Barato. O humano e inumano se aproximam. Franco Rella, em La Pátria de Bartleby, ao pensar nesse personagem enigma, tratado por muitos, fala de uma ausência de palavras, ou seja, de uma afasia. Segundo Rella, o personagem de Melville, acrescenta-se também aqui agora Barato, poderia falar. Contudo, o que acontece é que se perdeu a confiança nas palavras. Bartleby, diz o professor di estetica, cito Rella, è questa coscienza che si sporge al di sopra dell'orlo degli affari e delle incombenze. È questa coscienza che oscuramente è dentro di noi. Eu vou ler a tradução aqui que eu fiz. É essa consciência que sobressai sobre a margem dos negócios das incumbências. É aquela consciência que obscuramente está dentro de nós. Barato não decide e não opta por ficar mudo. O narrador diz que Barato ficou sem pensamentos, expressão que exclui a possibilidade de escolha por parte do indivíduo. Barato é um professor de educação física. Sua vida segue uma rotina diária, monótona, como pode ser percebido pela descrição do casamento com Marta, a esposa que recebe o convite para ir morar em Lyon e aceita sem pestanejar. Ou seja, a vida conjugal, o compartilhar, não é questionada. A relação conjugal e amorosa é descrita a partir do espaço e do que acontece na mesa da sala de jantar, o que poderia ser indicativo de certa sociabilidade e convivência, tratando-se de uma casa italiana, falávamos disso, né, Sabrina? Nos arredores de Piacenza. Todavia, a comunhão e o compartilhar, que poderiam fazer parte desse cenário, são substituídos por uma mesa que todos os dias é arrumada e desarrumada, mas é habitada pelo silêncio e pelo vazio. Cito Celati.
A mesa da sala está arrumada. A arruma todos os dias a esposa antes de sair. Nos últimos tempos, sua esposa volta tarde à noite e talvez tenha um outro homem, mas Barato não perguntou porque a coisa não lhe interessa. Ele, todas as noites, prepara a comida e come na cozinha pequena. E antes de deitar, tira a mesa para que a sua esposa não pense que tenha acontecido alguma coisa de insólita. Retornando, quando ele já está na cama, normalmente come a comida que sobra em pé na cozinha. No dia seguinte, antes de sair, arruma novamente a mesa para o jantar. Quer dizer, o jantar, um encontro que nunca existe. Ações, atos, rotinas, ao casamento, que não fazem mais sentido, como provavelmente todas as outras nas quais se inscreve o mundo de Barato. A relação com a esposa Marta se dá mediante essa mesa arrumada para o jantar, que nunca acontece, já que ali ninguém senta ou compartilha as refeições e até o que aconteceu no dia. Não há diálogos entre eles. A mesa está vazia e é essa imagem do vazio que irá perpetuar ao longo do conto em outras situações. É numa partida de rugby com seu time, que perde já há alguns meses e está no final da classificação geral do campeonato, que Barato aparenta ter um comportamento que foge daquilo que estava programado, da lógica dos pressupostos. Num domingo, no final de março, durante o primeiro tempo de uma partida, Barato faz umas ações, corre, mas para depois da metade do campo e faz um movimento de reprovação com a cabeça, visto que os atacantes do time não conseguiam pegar seus lances. Barato sai desanimado com a partida. Cito um trecho do conto. Gli sembra che la partita non lo riguardi. Lo disse ad un giocatore con Mozzaiolo sotto l'occhio che gioca in difesa con lui. Depois de algum tempo, ele começa a mexer a cabeça novamente, a insultar seus companheiros de time, discutir com o juiz, depois atravessa o campo, gritando várias vezes: não c'è da discutere, não c'è da discutere. Insulta também o juiz por não punir ninguém e sai de campo por não ter mais vontade de jogar. Já fora do campo, no vestiário, o treinador, perplexo com o comportamento do seu jogador, pensa na diretoria do time, tenta convencê-lo a voltar ao jogo, mas de nada adiantam suas palavras. É durante a partida que Barato percebe a existência de outras vias. Há certamente uma sensação de estranhamento diante de toda aquela situação que lhe proporciona uma outra visão. Ele tanto pode jogar, como também não jogar. Ele redescobre uma dimensão outra da liberdade, mesmo sendo um dos melhores jogadores do time. Barato percebe que a sua escolha pode ser aquela de não jogar enquanto jogador, como um arquiteto que pode construir como não construir. Ou seja, ele tem a potência, mas não necessariamente passa ao ato. Nesse caso, a construção ou o jogo. É dessa forma que, para Agamben, Báthory é o escriba que não escreve, estou citando Agamben. É a potência perfeita, que só um nada separa agora do ato de criação. A voltar para casa, depois do ritual de jantar, que não é na mesa arrumada, depois de ter visto um pouco de televisão, um canal vazio com chiado, dirige-se ao quarto, despe-se na frente do espelho e faz a seguinte pergunta: ao que poderei pensar agora? Logo depois se dá conta de que fiquei sem pensamentos. É a partir desse ponto que começam as peripécias de Barato mudo no seu cotidiano. É quando ele fica mudo que a esposa chega um pouco mais cedo em casa, mas a comunicação entre os dois, mesmo com as tentativas de Marta, não tem sucesso. Ela, os amigos da hosteria, o diretor da escola, todos, enfim, começam a ter uma relação de estranheza diante das atitudes de Barato. Um dos seus companheiros
descreve essa sensação de estranheza da seguinte forma: una roba come se lhe fosse girato il cervello da un momento all'altro, quer dizer, uma coisa como se a sua cabeça tivesse virada de ponta cabeça, né, de um momento ao outro. O caso de Barato vira notícia nos ambientes frequentados por ele. Ninguém consegue entender o seu silêncio. No jogo de rugby, Barato optou por uma dupla negação: não jogar. Ação que paralisou, mexeu, mudou, de alguma forma, profundamente algo nele. É o desinteresse pela partida e por outras coisas que lhe permite perceber o mundo de outra forma, também mais irônica, elemento fundamental para lidar com as convenções linguísticas e formais de um mundo que pode ser pensado como uma comédia das aparências. A realidade começa sem dar conta, Barato, vive por meio delas, as aparências. A perda da linguagem não é uma perda qualquer. A linguagem é um dos maiores dispositivos. As convenções linguísticas modelam, dão forma, moldam um todo e, por sua vez, o prendem ao mesmo tempo. Ficar sem palavras, essa viagem a um mundo novo e mudo, faz com que o protagonista de Tilap, assombrado por Bartleby, perceba que a liberdade está no uso, também no vazio, nas possibilidades e na potência. Cito um trechinho do Agamben. A mente é, então, não uma coisa, mas um ser de pura potência. E a imagem da tabuinha de escrever, sobre a qual nada está ainda escrito, serve precisamente para representar o modo de ser uma pura potência. No seu mutismo, um período de reconhecimento dos espaços e de si mesmo, Barato continua com uma rotina não muito diferente da anterior. Todos os sábados vai ao supermercado, mas agora decide, como um transeunte, perambular pelas ruas do centro antes de ir às compras. O perder-se nas ruas e observar tutto quello che viene ai suoi occhi, desvios de um ritmo, passam a atraí-lo, diz o narrador. Cito: si ferma ad osservare la gente, le case, gli spigoli, il cielo e le grondaie, il che ritarda notevolmente la sua marcia di ritorno verso casa, e a volte quando torna indietro il supermercato vicino a casa sua è già chiuso. Aqui é interessante perceber o que ele para observar. Ele para observar a gente, as pessoas, as casas. Ele para observar o céu. Ele para observar o espigolo, quer dizer, as quinas. E ele para observar as calhas, ou seja, coisas que normalmente não são tão observáveis. É o jogo que se vai delineando entre se perder-se e as observações feitas, agora a partir de outros ângulos, e uma espécie de retorno ao que era antes, a marcha do retorno, tão clara, óbvia e ofuscante, que é importante enfatizar no percurso da fala, mudez, fala de Barato. O deslocamento, rearranjo desse ponto, se dá em vários níveis, sendo o limite quando Barato passa a viver por 7 meses na casa de um casal de anciões, vendo televisão e escutando-os, mas não deixa de desarrumar a mesa de jantar. Ou passa a dormir, depois das aulas, em locais tão inusuais na sua escola. Por seus comportamentos estranhos, o diretor da escola o coloca em licença médica. Assim ele pode se tratar e curar. Porém, a pergunta que inquieta o diretor é se Barato tenha recebido alguma graça, que o tenha deixado sereno, sem o ruído das frases interiores e livre de comunicar que cada um tem dentro de si. O narrador passa a se referir a Barato como uma sombra, um ponto escuro nessa claridade ofuscante, um vagalume. Diz o texto, uma luz cheia de reflexos, é a expressão de Tilap, uma realidade cheia de aparências. Cito um trechinho do conto. Durante os meses de silêncio, não se pense que Barato tenha parado de pensar. Isto, em alguns momentos, acontece,
por exemplo, quando está em apneia, mas, no geral, parou somente de ter pensamentos que perturbavam a sua cabeça. E se ele encontra alguém, ele sabe que deve dar a mão ou fazer uma saudação, e sabe que deve mexer a cabeça ou sorrir quando o outro fala. Contudo, coisas desse tipo não requerem que os pensamentos sejam seus pensamentos. Ele se sai pensando os pensamentos dos outros. O personagem de Celati consegue captar a dimensão do vazio, o aspecto essencial da aparência. Não há em todo o seu percurso, inclusive na viagem realizada em moto, que sai e retorna para o território italiano, passando pela Suíça e pela Alemanha, uma busca ou uma procura pela verdade. Para Cecilia Novero, essa não procura, essa não busca por uma verdade, é o que salva Barato. Cito a Novero: egli si salva perché in realtà il suo mutismo non coincide con la ricerca della verità, ma con la messa in atto della potenza del non essere. De fato, não há por parte de Barato, em momento algum da narrativa, uma tentativa de tentar domar a linguagem ou de possuí-la numa totalidade. Ele se perde nesse mundo de aparências, onde tudo parece ser controlado e entendido. Os significados já estão todos cheios e completos. O diretor da escola, apesar de tomar atitudes burocráticas que afastam o Barato da mesma, é talvez o único personagem que se distingue dos demais por se perguntar sobre o significado das palavras que ele mesmo usa, identificando uma serenidade, uma graça no estado de Barato. Essa perda da fala, para ele, diferentemente dos outros personagens do conto, com exceção do diretor, portanto, não é uma perda ou uma impotência, ou uma esquizofrenia por si só. A trajetória de Barato perfila numa espécie de aprendizado do negativo, cuja força está no reconhecer e olhar distanciado, que pode ser chamado de teatro ou comédia das aparências do cotidiano. Essa apatia que ronda e habita a nossa sociedade. A zona de indiscernibilidade apresenta-se ainda na seção espírita, que é a cena final, e que é o espaço no qual o personagem recupera sua fala. Numa espécie de trânsito, pergunta-se a Barato, e cito: Barato, ma tu sei stato muto per tanti mesi, ma cosa avevi in testa per tutto questo tempo? Sempre ad occhi chiusi e seduto immobile, Barato risponde alla domanda con queste parole. Le frasi vengono e vanno, e fanno venire i pensieri e poi vanno. Parlare e parlare, pensare e pensare. Poi non resta niente, la testa non è niente, succede tutto all'aperto. O delírio de Barato é o que renova, o potencializa. Não se trata de vontade nem de necessidade, do mesmo modo que a forma de Latrobe, a mudez de Barato, destrói qualquer possibilidade de construir uma relação entre poder e querer. Ela reforça a relação entre a potência de ser e de fazer e a potência de não ser e de não fazer. É a questão também colocada a partir da expressão forma, né? Essa é uma das expressões, né, dessa diferença que o Agamben faz, né? Forma de vida com tracinhos e forma de vida separado, indicando aí um molde, uma cornite, uma moldura. Né? Eu finalizo aqui minha fala. Acho que aqui há muitos, assim, abri muitas janelas, mas não fechei nenhuma, então eu finalizo com uma citação do Franco Orella, que eu acho que o texto poderia continuar aqui, mas não continuou. Então, cito Franco Orella, e essa é a minha conclusão. Una nuova responsabilità del pensiero non può liquidare l'apatia e l'assurdo, che sono un tratto importante del pensiero che c'è più vicino. Deve però ritrovare il
fatos del pensiero, magari trasformando paradossalmente l'apatia in una passione. Vou ler a tradução. Uma nova responsabilidade do pensamento não pode liquidar a apatia e o absurdo, que são traços importantes do pensamento que nos está mais perto, mais próximo. Deve, porém, reencontrar o pathos do pensamento, talvez transformando paradoxalmente a própria apatia em uma paixão. Termino aqui, obrigada.